Veja no ICL Notícias, segunda edição. A carta do adeus. Após descumprimento de medida cautelar, Moraes suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias. Republicanos em cima do muro. Com chance de compor chapa de Flávio, partido de Tarcísio indica que pode ficar neutro nas eleições presidenciais. Extrema-direita unida. Javier Milei confirma presença em convenção nacional do PL em apoio ao 01. Os piratas do Oriente Médio. Lula parte para o ataque e critica Trump por tentar controlar o Estreito de Hormuz. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde a todos e a todas. Nesta segunda-feira, dia 13 de julho, eu vou mandar um salve para o canal Crítica Brasil, mais um parceiro aqui do ICL. É isso, estamos em Brasília, no Distrito Federal, nessa emissora que passa a transmitir o jornalismo do ICL. E você sabe, né? Se você quiser fazer parte da nossa família, da nossa grande comunidade, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. retransmissão@icl.com.br. Deixa eu dar boa tarde para o meu querido Chico Sá, porque sim, capital federal, é lá que tudo é decidido. Sim, estamos chegando no Planalto Central do país. Boa tarde, Roberta, boa tarde, audiência. Estava faltando Brasília, porque estamos muito bem no Nordeste inteiro e no Sul. Temos algumas coisas ali, temos Tocantins, Goiás, estava faltando Brasília para completar o centro-oeste do Brasil. Falando em Brasília, lá vem ela, Heloísa Vilela. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Pois é, ainda bem que entra Brasília nessa história, porque o que não falta é assunto aqui, né? Pois é, né, Elô? Agora à tarde pipocou um. A gente abre o jornal com esse assunto aqui, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu, hoje à tarde, segunda-feira, suspender durante 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao seu pai, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes entendeu que o 01 descumpriu a decisão judicial que proíbe postagens em redes sociais e um desvio de finalidade do direito à visita. Além disso, o Moraes determinou um prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais. A decisão de Moraes acontece 2 dias depois do senador Flávio Bolsonaro ter lido uma carta escrita pelo pai em apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Na carta, o Bolsonaro escreve que Flávio era o seu porta-voz e a melhor opção para o Brasil. Moraes considerou que Flávio utilizou a visita para obter um documento com o objetivo claro e exclusivo de publicá-lo. Isso nas redes sociais em que ele é proibido, burlando, então, essa proibição que foi imposta ao Jair Bolsonaro. Vamos ver um trechinho da decisão, Elô? Vamos ver juntos aqui, ó. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, a afirmação de seu filho Flávio Bolsonaro, abre aspas, é imperdível um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação. E que isso sugere que o sentenciado tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais, o que configuraria igualmente desrespeito à medida cautelar a que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa. Heloísa Vilela, olha aí o Flávio prejudicando o pai de novo, né? Ainda não sobrou para o pai, mas para ele tomou aí 90 dias. Isso vai dar entre o primeiro turno e o segundo, né? É, exatamente. Não, você tem toda a razão quando você diz que não chegou no pai. Ele devia estar muito grato que o ministro Alexandre de Moraes não tomou nenhuma medida mais drástica, como, por exemplo, mandá-lo de volta para Papudinha, porque nada que o Flávio fez foi sem a participação direta do pai Jair. Então, os dois trabalharam juntos para desrespeitar as regras da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro.
do apenado, do condenado, como sempre dizem as peças do Alexandre de Moraes. E mais, o ministro Moraes também lembrou que Flávio é reincidente. Vocês lembram daquele comício em Copacabana, onde ele fez ali uma chamada de áudio com o pai dele, para o pai dele participar daquele comício, né, daquela manifestação. Então, ele já tinha sido advertido naquela época e foi por isso que o Jair Bolsonaro acabou sendo preso, acabou indo para Papudinha, acabou indo lá para a Polícia Federal, e ele, então, já sabia o que estava acontecendo, porque só sendo muito cego ou muito tonto, ou tendo uma memória muito fraca, para não se lembrar que um ano atrás eles tiveram um problema com o mesmo tipo de manobra. E agora repetiram a dose, lendo cartinha do papai. Então, o Jair devia estar agradecido e o Flávio vai precisar se comportar melhor e não vai poder ter agora os recadinhos e a ajuda do papai na campanha eleitoral, porque vai ter que ficar longe dele. Chico, não vai poder pedir bolo pro papai, né? Por 90 dias. Tomar café com bolo com o papai toda tarde não vai dar mais. Mas ficou barato, né, pro Bolsonaro. Aliás, está muito barato pro Bolsonaro. Está em casa, está vendo a Copa, com o Brasil ou sem o Brasil, segue vendo a Copa lá na sua tranquilidade. Ficou muito barato, porque o que ficou constatado aí é o uso, é como se o Jair tivesse operante nas redes sociais. De férias em casa, né? Vem todo romântico, escreve uma cartinha aos brasileiros, venho por meio desta, informar, etc, etc. E a família leva direto para as redes sociais, é o Jair nas redes sociais. Todo pimpão nas redes sociais, não dá, né? Então a decisão a decisão é leve, né? A decisão é leve porque não significou a volta para Papudinha, foi só um peteleco, uma advertência ali. Um cascudo moral. Um tapinha com luva de pelica. Tapinha no punho, como dizem os americanos, né? Só uma advertência ali. Agora vamos esperar, né, a resposta da defesa, Elô, porque na carta fica claro que o ex-presidente tinha conhecimento que essa carta seria publicada nas redes sociais, né? Pelo menos é o que dá a entender na leitura da carta. Ele começa falando isso. Pois é. Agora, o que se espera depois da resposta da defesa? Dependendo do que a defesa disser, aí virá algo mais complicado para o Jair? Virá, além de uma advertência, algo mais drástico do que não poder encontrar com o filho, não poder encontrar com mais ninguém, conversar só com a Michelle? Será que é isso? E é complicado, né, Chico? A gente está falando de uma pessoa doente, Sim. Né? Enfim, que precisa de cuidados. E, logicamente, que deve passar uma preocupação, né, na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, que é, poxa, se eu levar para Papudinha de volta, e se acontece alguma coisa? Se acontece alguma coisa com o desgraçado, né? Como é que fica a minha caneta nessa hora? Então a decisão é correta. Diz que está doente, tudo bem, vamos acreditar. Fica aí, mas não fica em rede social, porque senão, poxa... Aí tu me desmoraliza. Como diz você, é uma esculhambação. É uma esculhambação e você me desmoraliza, né? Como ministro do STF, que é o dono que comanda esse inquérito. Então, fica em casa, mas fica quieto, já que está preso. Gente, estamos tratando de um condenado há 27 anos, uma pessoa presa, uma pessoa que deve, a pessoa que teve o benefício de estar em casa por conta da doença. Então, aproveita esse benefício. E não faz besteira, né? Pessoa que tentou dar um golpe de Estado, né, Chico? Não vamos nos esquecer a gravidade da acusação, né? Pois Mas a sensação que a gente tem é que eles ficam testando, né? Testando o tempo todo, né, Elô? É impressionante. É exatamente essa sensação que eu tenho. Vamos testar para ver se ele responde. Vamos mais um pouquinho para ver se dá problema. E é incrível, porque parece que ninguém tem preocupação de fato com a saúde e a situação do próprio Jair, né? Porque ficam colocando ele no fogo a toda hora. Pode ficar bem ruim para ele, né? Pois é. Deixa eu trazer uma outra pauta, desta vez do ministro do STF, Flávio Dino, tá? Que determinou o bloqueio de 6 milhões e 150 mil reais do ex-presidente da Câmara dos Deputados, eu estou falando do Eduardo Cunha, que é filiado ao Republicanos de Minas. E também Cunha é suspeito de participar de um esquema de desvio de emendas
mesmo sem ter um mandato parlamentar. A decisão foi dada no dia 6 de julho, mas só veio a público neste domingo. O ex-deputado é alvo da mesma investigação que bloqueou 119 milhões do presidente do PL, do Valdemar Costa Neto. O Valdemar também é suspeito de indicação irregular de emendas. De acordo com a PF, Cunha tinha, abre aspas, liberdade política para destinar recursos conforme seus interesses, em sintomas inequívocos de cometimento dos crimes de peculato. Fecha aspas. Apesar de ter construído a carreira política no Rio de Janeiro, o Eduardo Cunha se preparava, para concorrer a uma vaga como deputado federal por Minas Gerais. Ele já tentou pelo Rio, já tentou por São Paulo e agora estava tentando por Minas. Sim. É isso. Ele, na verdade, descobriu que nem precisa ser deputado, né? Porque ele estava... Trabalhando como se fosse Ele estava um deputado clandestino, né? Eu nunca vi esse tipo de coisa. Já vi gente roubar lá dentro, mas roubar como não é um não deputado metendo a mão. Gente, pelo menos pegue um mandatozinho. É o deputado fantasma, Chico. Pelo menos pegue um mandatozinho, né? Para poder entrar lá, participar daqueles esquemas lá com Arthur Lira, com a turma toda. Mas nem mandato o sujeito tem. Pelo amor de Deus. Mas a sala tem, né? A sala da filha, né? Ocupa a sala da filha, pega lá a gasolina da cota parlamentar e vai embora. Isso que eu ia falar. Ele não tem mandato, mas já cansei de vê-lo aqui. Já vi o Cunha aqui mais do que vi alguns outros deputados. Já vi mais o Cunha aqui do que o Aécio, por exemplo. Para dar um exemplo concreto. Entrando e saindo em avião, vindo do Rio para Brasília. Então, já vi saindo aqui do Congresso mais do que vi Aécio Neves. Se eu vi o Aécio Neves uma vez aqui, nesses anos que eu estou aqui, que são já mais de 3, né? 3 e pouco, nunca vi. Então, assim, é curioso. Agora, a gente tem aí uma ligação, você falou do Lira, né, e tal. A gente tem uma ligação aí muito importante entre Lira, Cunha, Valdemar e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que se chama Mariângela Fialec, a conhecida Tuca. É a mulher que foi alvo de busca e apreensão no ano passado, que operava todas as emendas para o Arthur Lira e, por isso mesmo, foi alvo da Polícia Federal. E era ela também que distribuía o dinheiro segundo as ordens do Eduardo Cunha. Olha, tira aí de governador Valadares e muda para o município tal, tudo em Minas Gerais. Que ele não se preparava, ele se prepara, ele quer concorrer a deputado federal por Minas Gerais. Tem lá estações de rádio, fazendo programas na área religiosa para conseguir eleitores e distribuindo dinheiro, obviamente, com o objetivo de preparar a sua eleição para deputado federal. Então, a Tuca era quem operava as emendas para ele, quem operava as emendas para o Valdemar Costa Neto. E a gente não pode se esquecer que isso tudo aconteceu com o beneplácito do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, como o Cunha. Então, você tem aí uma situação que pode respingar, se não encharcar o presidente da Câmara, implicá-lo nessa investigação como um todo. A gente sabe também, quem conhece o Congresso sabe, que isso aí é uma tríade muito unida, né? Eduardo Cunha, Arthur Lira e Hugo Mota. Hugo Mota, todo mundo sempre disse, quando ele concorreu a presidente aqui da casa, que ele era filhote de Cunha. E aí a gente vê onde essa ligação, né, ser filhote de alguém, acaba se concretizando, na hora de distribuir a grana, né? Pois é. Eu tenho alguns diálogos interceptados pela PF. Elô, vou trazer aqui para a nossa conversa. Apesar de ser candidato, né, por Minas Gerais, a gente tem uma conversa aqui em que Cunha ataca justamente o eleitorado mineiro. Tem um trechinho aqui, bota na tela, por favor. Olha só, abre aspas aí, ó. Mas eu não aguento mais esses mineiros enrolados. Troca a de governador Valadares por essa, pois lá também criaram o caso pedindo ofício, etc. É mais fácil trocar. Olha lá. Caramba, não, ainda criaram o caso pedindo ofício, ou seja, alguém queria documentação da distribuição das emendas e ele ficou irritado, não gostou, né? Porque acho que não estavam confiando na palavra dele, né? Queria, olha, bota esse negócio no papel, porque você, vamos usar a palavra correta, você é puta velha nessa parada, então eu não confio muito em você, é melhor a gente botar esse negócio no papel. Porque você está no negócio da política desde o PC Farias, que te nomeia no governo Collor para te elege,
Uau, foi fundo, hein? Ele está lá, ele está lá. O Eduardo Cunha ele está nessa patifaria desde que o PC Faria nomeia ele para velha Telege no Rio de Janeiro. Estamos falando aí, voltando para o meu tempo, anos 90. Então, o cara está nessa... O seu tempo é ontem e hoje, Chico. Não, meu tempo seu tempo continua. Nosso tempo é hoje, como diz Paulinho da Viola. Estou só brincando aqui com... Seu tempo de repórter, vamos dizer assim. Brincando com o calendário, só para tirar uma onda com o calendário. Mas esse cara está desde esse tempo do PC Farias e do Collor e cada vez mais com poder. Já foi preso no mensalão, continua do mesmo jeito. Agora, agora ele alcançou a glória máxima, que é não precisar ser deputado para fazer o que qualquer um deputado faria. Como também o Valdemar, né? O Valdemar, agora a gente sabe porque ele elegeu quase 100 deputados. Mandou dinheiro a rodo para algumas regiões chaves, já na eleição, na eleição passada. Agora iria fazer de novo, talvez faça, porque ninguém segura o Valdemar. Então, essa gente que vai fazer. E depois ele cobra o preço, né? Exato. Depois ele cobra o preço. Ó, te elegi, agora eu vou distribuir a tua emenda, tá? Você fica quietinho aí. Ele falou abertamente, falou que o Tiririca deixava ele fazer, que tudo bem, tudo tranquilo. Ele falou em entrevista, cara, na maior cara de pau. Agora é bem feito, né? Pro eleitor paulistano ou paulista que, vou tirar uma onda, vou votar no Tiririca. Vou tirar uma onda, é a maior zoeira, meu. É a maior zoeira, meu. A maior zoeira é um cacete. Olha o que acontece. Vai votar no Tiririca desses caras. Eles fazem uma bancada gigante com esse povo que vai viver na mão dos Valdemares e dos Eduardos Cunha da vida. Vão ser manipulados lá dentro. Então, esse negocinho de estar votando por brincadeira, por zoeira, olha o que dá. Pois é. Tem mais um diálogo recuperado aqui pela PF, Elô, que reforça essa influência política, né, mantida por Eduardo Cunha, mesmo quase 10 anos sem ter um mandato legislativo. Em uma das conversas, né, após a servidora a Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, apagar uma mensagem, o ex-deputado responde que já havia visto o conteúdo. Tuca, então, lamenta a situação e Cunha afirma já ter falado com Arthur e Hugo, em referência a Arthur Lira e Hugo Mota, como a Elô também nos antecipou. A Mariângela Fialec, ela tinha o aval do presidente da Câmara, do Hugo Mota, que é do Republicanos. Isso para atuar na indicação de emendas parlamentares por Eduardo Cunha. A gente está vendo um trecho aí em que ela diz o seguinte: tive ontem com Arthur, Hugo me ligou à noite, enfim, tentando ajudar, mas Arthur tem razão, Chico. Aí você vê, né? Tá todo mundo ali nos bastidores. E, curiosamente, todo mundo trabalhando junto. Trabalhando junto, era um modelo. Isso foi inventado um pouco pelo Eduardo Cunha, depois o Lira tira a patente disso, aprova como se tivesse a patente fosse dele e toca. Aí coloca o Hugo Mota no lugar, o Hugo Mota segue fazendo a mesma coisa. É a turma toda, não é à toa que agora o Hugo Mota está defendendo esse esquema, dizendo que querem criminalizar a política. Não, querem criminalizar a sacanagem com o dinheiro público. Não é, Lu? Que chega ao requinte de você não precisar mais ser nem parlamentar. Eu não estou defendendo que o parlamentar pode roubar, esteja autorizado para roubar. Mas o parlamentar, se ele está na sacanagem, pelo menos ele foi eleito, está lá dentro. Esses caras nem precisam mais de voto para fazer isso tudo. É muito dinheiro, né? Inacreditável, Chico. E eu estava vendo uma matéria hoje do Estadão sobre a revisão das contas do governo federal que o TCU fez, mostrando que o governo não cumpriu várias coisas que prometeu nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, etc, etc. Aí lá no 10º parágrafo da matéria, não foi no primeiro nem no segundo, o Estadão conta que, segundo o TCU, um dos motivos pelos quais o governo não conseguiu cumprir é por conta da distribuição das emendas parlamentares, que fica tudo pulverizado, que fica tudo desviado e ele não consegue fazer os projetos que prometeu fazer, porque tem que contar com a distribuição das emendas por parte dos deputados e senadores. Então, aí você vê concretamente onde está o problema. Você tem uma promessa de construção ou entrega de unidades
populares, unidades de saúde. Aí você não consegue entregar, porque os deputados e senadores não mandaram a emenda para aquele projeto. E assim por diante, várias outras coisas. Então, não é o único problema apontado pelo TCU, mas é um dos principais. Claro, desmantela qualquer ideia de planejamento. Sei lá, o governo quer atender uma área carente em saneamento básico, em saúde. Aí vem esse esquema, passa por cima. A grana que ia ser para resolver isso vai para fazer bancada, para eleger bancada do PL agora na eleição, para favorecer o que restou aí do bolsonarismo. É isso, desmantela qualquer ideia de um executivo do governo, do Palácio do Planalto ou dos ministérios ter uma ideia de planejamento para o país inteiro. Impossibilita que o projeto que vencedor das urnas seja de fato aplicado. Claro, ele sequestra o orçamento. Sim, tem um impacto direto na governabilidade. É um sequestro do orçamento. Sim. Na prática é isso. É isso. Deixa eu trazer uma outra pauta, Elô, sobre os caminhoneiros aqui, porque eles estão reunidos aí, são de várias regiões do Brasil. Eles começaram hoje uma paralisação para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votar a medida provisória 1343, chamada de MP do frete. O movimento foi convocado por líderes de vários sindicatos e associações de motoristas autônomos de caminhão. A mobilização acontece porque a MP do frete perde a validade nesta quinta-feira e a categoria quer fazer com que Alcolumbre coloque em votação amanhã, terça-feira. A MP do frete, ela busca restringir a atuação de empresas que não cumprem o piso do frete da categoria, atualmente estipulado em R$ 5.000 para viagens longas. Ela é inspirada nas regras da lei do devedor contumaz. Então, essa proposta impede que empresas com grande volume de multas, que elas contratem serviço de transporte. E é isso aí, Elô. Os caminhoneiros, então, estão concentrando os esforços em pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que a medida foi aprovada em junho na Câmara. Mas o Alcolumbre está só aumentando a pilha, porque botar em votação, nada, Nem MP dos caminhoneiros, nada. Nem a escala 6x1. Sentando em cima, para variar. Deitando, Isso, nem a PEC da segurança, está sentando em cima. Mas, olha, vou te falar, viu, Rô? A pressão dos caminhoneiros já está surtindo efeito, porque eles fizeram essa paralisação, mas mandaram recado com nome e sobrenome. Eles puseram a responsabilidade no presidente Davi Alcolumbre, com o nome. Não foi assim, é o Congresso, é o Senado. Não, é o presidente Davi Alcolumbre que está barrando isso. Mandaram recado direto para ele e está funcionando. O que aconteceu hoje aqui no Senado? Ele pediu aos líderes do governo, da oposição e da situação para sentarem, conversarem sobre essa MP para ver se chegavam ao acordo. E realmente, agora no fim da tarde, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui no Congresso, disse que a reunião foi muito boa, que saiu um consenso. A senadora Tereza Cristina, do PP, que também é liderança do partido dela aqui dentro, também saiu da reunião dizendo que ela foi muito positiva e que eles têm um acordo. Então, agora que eles têm um acordo, vai ser impossível para o Davi Alcolumbre não votar essa matéria amanhã. Está tudo pronto, está tudo entregue a ele e agora ele tem que tomar uma decisão. E eu ouvi de um assessor parlamentar aqui agora há pouco, dizendo assim, olha, a pressão sobre ele está grande demais, acho que não vai ter jeito, vai ter que votar. Então é isso, o movimento dos caminhoneiros funcionou, a pressão está surtindo efeito e a gente precisava da mesma coisa para acabar com a escala 6x1. Precisa de uma mobilização popular colocando a responsabilidade em quem tem responsabilidade, que no caso é o senador Davi Alcolumbre, que se recusa a permitir que essa medida avance aqui no Senado. Chico, ele não gosta de ser pressionado, mas também não bota para votação. É isso. E ele está por pura pirraça, assim, essa questão contra o governo. Ele se garante por uma questão, pelo luxo de já estar votado para os próximos 4 anos. Ele não precisa de voto, ele não precisa do povo, então ele vai dormir em cima, principalmente dessa questão do fim da 6x1, que essa é a pauta mais importante do país eu ia dizer em década, talvez século, porque há quanto tempo a classe trabalhadora espera por isso? Sim. E ele senta em cima na hora que o país mais precisa dele
E fica. E agora vem também em cima de outros trabalhadores que são os caminhoneiros. Então, o que esse rei do Amapá quer? E a economia do Brasil gira em torno do transporte rodoviário. Claro, está tudo baseado nisso, é na estrada. É muito sério isso que a gente está falando aqui. Vamos para a próxima pauta, porque o presidente Lula ele afirmou nesta segunda-feira que Donald Trump vai praticar pirataria caso os Estados Unidos tomem o controle do Estreito de Hormuz e passem a cobrar 20% de taxas sobre cargas transportadas por embarcações que passam pelo local. A fala é uma reação à declaração feita por Donald Trump, que, ao reiniciar os bombardeios no Irã, disse que os Estados Unidos serão os guardiões do Estreito e que deveriam ser reembolsados caso consigam liberar a via marítima. Chico, as declarações de Lula foram dadas durante a visita a laboratórios do Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo. Vamos ver o que o Lula disse e a gente volta a conversar por aqui. Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um Twitter dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra. E aí, Elô, o que você achou dessa reação do presidente Lula? Olha, eu acho que essa reação dele é certeira e por mais de um motivo. Primeiro, é risível essa declaração do Donald Trump, porque não existe, como no Canal do Panamá, você tem uma estrutura física. Para você passar com um navio, você tem que passar por ela. E aí, claro, você pode cobrar um pedágio. Não é o caso ali nas águas do Estreito de Hormuz. Como é que ele vai cobrar pedágio ali? Com que estrutura? É ridículo. Agora, foi ele que provocou essa confusão toda que o mundo está enfrentando. E acho que o presidente Lula pegou nesse ponto com muita clareza, com muita objetividade, porque também é um ponto importante da campanha eleitoral. Ele fará campanha não só contra o Flávio Bolsonaro, mas contra o Donald Trump ao mesmo tempo. E ele sabe que a defesa da nossa soberania vai contar ponto nessa eleição. Então, acho que ele já aproveitou o momento só e explicou várias coisas. Explicou até por que os alimentos estão mais caros no Brasil, por causa do que a gente estava falando agora. Transporte é rodoviário e a gasolina fica mais cara. Então, ele juntou tudo e explicou tudo de uma vez só, né, Chico? E é completamente pirataria, né? Se eu boto lá, só falta botar uma praça de pedágio aí, parecido com as do Tarcísio aqui, que estão cobrando 40 conto por pedágio, inclusive matando o transporte de carga também, que sofre muito com essa questão dos pedágios. Lula foi certeiro e ele sabe que esse discurso da soberania ele é importante nesse momento, no momento em que a família Bolsonaro vive praticamente nos Estados Unidos lutando por agora, querendo tirar o tarifável com medo da questão eleitoral, Lula vai e acaba empurrando mais em cima dessa questão do efeito Trump na economia do mundo e aqui na economia de qualquer dona de casa do Brasil. É isso. E, Elô, a declaração do presidente dos Estados Unidos ela foi imediatamente rebatida pelo Comando Militar do Irã, que reiterou que não vai permitir que os Estados Unidos intervenham no Estreito de Hormuz. Vamos ver o que disse o Comando Militar do Irã. A gente tem um trecho aqui, bota na tela, por favor. Olha lá, abre aspas. O Irã não permitirá que os Estados Unidos intervenham na administração do Estreito... na administração do Estreito de Hormuz. Qualquer tentativa dos Estados Unidos em transitar pelo Estreito sem autorização iraniana será fortemente contestada. Aos líderes dos países da região, qualquer cooperação com os Estados Unidos será considerada guerra contra o Irã.
Fecha aspas, Elô. Pois é, e você vê que eles assinaram aquele acordo, estavam discutindo como seria essa relação daqui para frente, os Estados Unidos atacaram novamente, aí o Irã respondeu, aí a coisa escalou, enfim. Ao que tudo indica, o Donald Trump não quer uma solução. Agora, por outro lado, o Irã vai empurrar essa história com a barriga, especialmente diante de agressão como essa. Eles começaram esses novos ataques no penúltimo dia do funeral do Khamenei, né? E aí, esperava o quê? Que ia acontecer? Claro que ia ter resposta. Então, parece que eles não querem resolver o problema. Por outro lado, Donald Trump precisa de uma solução urgente, porque ele está pagando caro por isso aí. O preço dessa brincadeira, não só na agressão em si, o preço das armas, dos mísseis, né, que ele está gastando, mas também o preço da inflação que ele está pagando, vai atrapalhar a vida dele agora, no fim do ano, com essa eleição para renovar toda a Câmara e 1/3 do Senado lá nos Estados Unidos. Então, ele está precisando de uma solução, mas ele não ajuda, não sei o que ele quer. Mas o Irã, eu sei o que quer. Quer derrotar o Trump nas urnas nessa eleição de meio de mandato, com certeza. Tá certo, Elô. Enfim, sobre soberania, Chico, o brasileiro entende bem. Assim, eu acho recado que fácil de existem entender. temas mais difíceis, mas falar em soberania é algo que é fácil de ser compreendido. Então, enfim, é bom o presidente Trump ficar de olho, ficar esperto, eu acho que porque a gente entende sobre isso. Estica essa novela aí, essa guerra, ele também vai perder feio essa eleição de meio de mandato, já era. Pois é. Heloísa Vilela, querida, obrigada e boa noite para você. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Tá chegando aí Rodrigo Viana. Chegando, Roberto. Tomar um cafezinho, né? Dar uma Tá. respirada. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Roberto? E aí, meu velho? Estamos aqui falando de trumpices, Rodrigo. Ah, isso é um prato cheio, né? Que a gente tem, assim, a pauta nunca tá fria. É isso. Assim, com Donald Trump e Jair Bolsonaro na linha, a gente, enfim, não fica sofrendo por falta de notícia, né? O Trump tentou impressionante. cancelar o cartão de mais alguém, não? O cartão vermelho de mais alguém, não? Cancelar, mas aquela novela do Estreito de Hormuz, que já, né, assim, a gente já vinha acompanhando. Não, se fosse só a Copa, agora o cara quer trancar o mundo para ele. O mundo quer cobrar 20%. Enfim. Quer botar pedágio. Eu falei para ele, Ser o guardião do Estreito de Hormuz. Será que ele podia consultar o Tarcísio, que podia instalar uns free flow? Free flow. Free flow, assim, né? Explicar para ele como é que funciona. Nossa. Cada navio que passasse, ele não ia nem saber tá pagando pedágio. Pois é, só ouvir o barulhinho. Plim, plim. Sem parar. É o sem parar. É isso. É o free flow do Tarcísio, no Estreito de Hormuz. Ia funcionar. Pois é. Olha só, deixa eu trazer um recado, porque é importante, né, o que eu vou falar agora. Vem aí mais uma estreia do ICL. O Flávio Bolsonaro, a gente sabe, se apresenta como uma face moderada do bolsonarismo. Mas o que a investigação do ICL encontrou conta outra história. Até seus aliados mais próximos estão dando as costas, a gente tem percebido aí. E essa mudança nos ventos levanta uma pergunta, né, que a gente se faz. O que tem circulado nos bastidores e ainda não veio à tona? Essa é a pulga que está atrás da minha, da sua orelha, do Rodrigo, dos aliados do Flávio, de todo mundo, principalmente nesse ano de eleição. Agora o ICL foi atrás, tá? E investigou a trajetória política de Flávio no novo documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Além das apurações de Juliana Dalpiva, Igor Melo e outros jornalistas aqui do ICL, a gente vai ouvir de fontes que viviam intimamente com o Flávio e que romperam com o bolsonarismo. Anote aí, vai ser no dia 23 de julho, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Tem a estreia ao vivo e gratuita com a mediação de Eduardo Moreira. E você pode garantir o seu ingresso, é gratuito. Corre lá em icln2.com.br, icln2.com.br, corre lá, porque quando a gente fala imperdível, é imperdível mesmo. São as fontes que falam, Chico. E não Amigos, é só Flávio Bolsonaro que comprovadamente fez aquela rachadinha que dá nos cheques do Queiroz. Os cheques do Queiroz acabam na mão da Michelle, pelo menos 89 mil de parte dos cheques. Essa é uma história que todo mundo já sabe. Mas teremos novidades nessa história. A Juliana Dalpiva, ela investiga essa família há muito tempo.
Juliana é autora do O Negócio do Jair, que é um belo livro que conta toda a história dos imóveis da família, da vida da família. Então, imagina, são todas essas histórias conhecidas do Flávio Bolsonaro, com ali várias e várias novidades, inclusive documentos, para mostrar ao país quem é esse rapaz, filho do ex-presidente, que se arvora a ser candidato, mesmo contando esse rabo preso gigante. É isso. É o cara das milícias do Rio de Janeiro, né? Importante esse documentário, né, Rodrigo? E assim, eu ouvi de pessoas muito próximas também, né, do Flávio, enfim, para a gente entender que essa versão moderada e light, ela não cola, né? Não cola. Quem conviveu na intimidade, né? O ICL ouviu alguns personagens aí conhecidos que foram muito próximos da família Bolsonaro, que conhecem os bastidores, né? Joyce Hasselman, o Alexandre Frota e outros que têm histórias para contar sobre o Flávio Bolsonaro, que se vende como moderado, mas é talvez o mais perigoso deles, justamente porque tem essa imagem de mais calmo e tal, mas é um grande operador aí da família. Né? Então é isso. QR Code na tela ou acesse cln2.com.br. Vamos chamar nosso colega Jamil Chad agora? Por porque favor. eu descobri que, além de jornalista, é um excelente remador. Eu vi, é verdade, também vi logo cedo. Seja bem-vindo. Eu sei muita coisa do Jamil, mas isso eu não sabia. Não, e torcendo para não virar a canoa, porque se virasse a canoa naquela temperatura de água... Eu sei do talento musical, do talento literário, de um bocado de coisa, mas essa é inédita. Não foi? Jamil, você foi até lá trazer um alerta, né, pra gente. Boa noite. Boa noite a todos. Não, é que eu moro há 25 anos na beira de um lago aqui na Suíça. Então, como o dinheiro não chega para ter um iate, um barco, não sei o que que sobra, Chico? Remar. Né? Então a gente rema aqui no lago, é muito mais barato e tem todas as suas vantagens, eu diria, para a saúde. Né? Muito então, bom. Remar faz parte, não são só os vikings, tem mais gente que rema por aí. Muito bom. Mas, de fato, só para completar, Roberta, tinha uma pessoa que basicamente estava organizando a expedição e justamente naquele lago que você viu, a pessoa estava dando, logo antes de a gente entrar para fazer toda a travessia, a pessoa explicou que, olha, se virar, acontece o seguinte, vocês terão um choque térmico, tá? Então, começou, porque a água, obviamente, era uma água glacial. Então, foi uma espécie de tentativa de dizer para todo mundo, não façam qualquer coisa aqui, vamos direitinho, vamos para quem sabe remar, ótimo, e vida que segue. Mas enfim, ninguém caiu do barco. Que bom. A canoa não virou. Senão teria sido inesquecível, né? O choque térmico ali, Jamil. Muito bacana, você foi até a Finlândia, então, né? Para constatar que o degelo avança com mais intensidade diante das mudanças climáticas que a gente tem observado. Enquanto a Europa vive com calor intenso, muito calor na Europa, 40 graus, sem ar-condicionado, a Islândia enfrenta drama social, econômico, cultural e, claro, geográfico. O país vive a transformação mais acelerada e visível desse fenômeno, isso em 20 anos. Também vê o colapso de geleiras, que foi maior nos últimos 100 anos. Vamos exibir um trechinho, né, dessa viagem do Jamil, que mostra o que nos espera e o que ele encontrou na Finlândia. No Atlântico Norte, uma pequena ilha com 400 mil habitantes vive, no fundo, uma espécie de prévia da realidade que deve atingir grande parte do planeta nos próximos anos. O ICL Notícias percorreu a Islândia para constatar que o degelo que ganha intensidade inédita é um sintoma de um fenômeno que muitos ambientalistas já consideram como inevitável: a mudança profunda que o século XXI atravessará. Há 26 anos, aquela cadeira, ela de fato ocupava toda essa região aqui. E, inclusive, até o final do que agora é basicamente mais um lago. Estamos falando da geleira de Sólheimasjökull. O lago, em sua base, tem crescido em cerca de 50 metros por ano. Em apenas 20 anos, o colapso das geleiras
foi maior que nos últimos 100 anos. Em alguns trechos do país, eles chegam a perder 100 metros por ano. O ICL Notícias também visitou a Lagoa Glacial de Jökulsárlón, considerada como o epicentro das mudanças climáticas, uma espécie de marco zero. Ao remar entre o gelo, a reportagem foi alertada sobre o risco de colapso imprevisível dos cubos cada vez mais instáveis. A lagoa cresce diante do recuo e derretimento de uma outra geleira. Nos últimos 50 anos, essa lagoa quadruplicou de tamanho e se transformou na mais profunda da Islândia. O que a Islândia vive neste momento é uma espécie de prévia do que pode acontecer em várias partes do planeta ao longo do século XXI. Perder uma geleira, porém, não é só uma transformação na paisagem. Na Islândia, como em pontos críticos pelo mundo, são justamente essas geleiras que garantem água e energia para milhões de pessoas. Uma das estimativas é de que a Islândia já perdeu 60 geleiras nos últimos 30 anos. Nesse ritmo, obviamente, o desaparecimento de um elemento central aqui na ilha pode ser muito mais rápido do que muita gente poderia imaginar. Essas formações são fundamentais ainda para a vida marinha. Sem elas, a elevação do nível do mar poderá afetar diretamente mais de 1 bilhão de pessoas até 2050. Percorrer a Islândia neste primeiro quarto do século XXI é também se deparar com uma ilha mais verde. A população local relata como rios mudaram de direção. Nós estamos num dos pontos mais elevados da Islândia. E se no planeta nós estamos vendo as taxas, basicamente, da elevação da temperatura batendo recordes, e, claro, todas as previsões dos cientistas sendo, de fato, antecipadas justamente por conta das mudanças climáticas, aqui, perto do Círculo Polar Ártico, a taxa de elevação dessa temperatura é 3 vezes maior do que a média mundial. Um marco nessa transformação foi o mês de julho de 2025, com inúmeras estações meteorológicas em todo o país relatando temperaturas recordes. Desde o ano passado, a Islândia classifica as questões relacionadas ao clima como um risco à segurança nacional. De acordo com as autoridades de defesa da ilha, o governo e os serviços de inteligência consideram o possível colapso de um importante sistema de correntes do Oceano Atlântico como uma preocupação de segurança nacional e uma ameaça existencial. Para o governo, portanto, esta não é mais apenas uma questão climática. É uma questão de segurança nacional e internacional. Na Islândia, a população não tira férias para percorrer locais onde a natureza esteja presente. Ela vive na natureza. Por isso, expressões como luto ecológico aparecem nas conversas e nos estudos de comportamento. Não por acaso, o desaparecimento das geleiras também gera um impacto psicológico. A morte, portanto, de geleiras ou de cenários que fizeram parte da história de gerações passa a ser lamentada, como a perda de um parente próximo. Nos últimos anos, os ativistas aqui na Islândia criaram até mesmo um cemitério de geleiras. Claro, uma tentativa de chamar atenção, conscientizar sobre o impacto e a destruição, basicamente, do meio ambiente, o aquecimento global terão. Aqui, um dos gestos mais marcantes ocorreu em agosto de 2019, quando cerca de 100 pessoas subiram a encosta de uma montanha na Islândia para dar o último adeus a uma geleira. Ökjökull estava reduzida a uma mancha de gelo, sem vida. Naquela cerimônia, até autoridades da Islândia fizeram discursos,
Moradores locais compartilharam histórias sobre beber a água do degelo e a multidão instalou uma placa de bronze para marcar o seu fim. Na lápide, a mensagem era dirigida às gerações futuras. Abre aspas. Sabemos o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Só vocês saberão se nós o fizermos. Jamil Chad, eu falei Finlândia, mas é Islândia, né? Para onde você foi. Islândia, que inclusive já disputou uma Copa do Mundo, hein? Finlândia nunca, mas a Islândia já. Agora, Jamil, que incrível, né? Assim, pensar que tem gente que não acredita, né, em mudança climática, impacto, né, no clima, enfim. É impressionante, assim. Nem vendo essas imagens. É impressionante, Roberta. E, antes de mais nada, eu queria agradecer ao César e à Helga que fizeram a edição desse vídeo. Pegaram todo o material bruto que eu mandei e eles transformaram isso em algo coerente. Então, muito agradecido aos dois. Mas olha, de fato é uma daquelas viagens que você volta transformado. Não porque a gente não sabia. Claro que nós sabemos, nós estamos falando aqui. O ICL fala do El Niño, do impacto do El Niño, então não há nenhum tipo de, entre aspas, novidade. A novidade, e aí é uma questão muito pessoal minha, é, por exemplo, nessa imagem que vocês acabaram de ver, navegar, remar, simplesmente em um local que não existia, e que existe por conta de um fenômeno que vai atingir o planeta inteiro e que vai mudar as nossas vidas de uma forma radical. O que nós vemos aqui na Europa, por exemplo, em vários outros lugares do mundo, é um debate, coloca ou não coloca ar-condicionado, quantas vezes bebe água por dia para refrescar, etc. Mas o que nós não estamos falando é numa mudança estrutural do consumo e da produção, ou seja, de tudo, né? Basicamente da estrutura econômica do planeta para lidar com um fenômeno como esse. O que acontece na Islândia não acontece apenas na Islândia, ele é apenas um retrato antecipado justamente do que vai acontecer no resto do planeta. E aí, essa placa última aí que vocês viram, ela é muito simbólica, porque, na verdade, é um cemitério obviamente simbólico, e essa é uma placa colocada com um recado às gerações futuras, dizendo o seguinte, e pegando o teu ponto fundamental aí, Roberto, nós sabemos o que está acontecendo, ou seja, não é que nós não sabíamos, não é que a ciência não estava nos alertando, não é que não houve cúpulas, COPs, etc., para nos avisar, nós sabemos de tudo. E aí a placa diz o seguinte, mas só vocês, ou seja, daqui a 50, 100 anos, saberão dizer se nós fizemos, se nós agimos, se nós, de alguma forma, atuamos para evitar justamente esse colapso climático. Então, é muito forte essa mensagem e é uma viagem que, sinceramente, vai ficar muito marcada, até mesmo na forma de eu lidar com esses temas todos. Não é porque a gente não sabia, mas sem brincadeira, quando você caminha por um gelo que está derretendo e não vai voltar, é de se pensar o que é exatamente que nós estamos fazendo. É uma imagem forte. É curioso que no começo da reportagem até olhei as imagens e falei, que lindo, né? Porque é uma imagem, assim, as imagens são bonitas, o lugar continua sendo bonito e tal. Então, engana um pouco a gente, né? Parece até um cenário, e é um cenário de beleza, de vastidão, etc, etc. Mas por trás dessas imagens bonitas está se contando a história de um novo momento da humanidade, né? Que a gente não sabe se tem retorno ou se não tem retorno. Então é importante, Jamil, aliás, parabéns aí por essa fase de repórter com registros em vídeo, muito bem conduzidos e tal, também com o apoio da nossa equipe de edição, como você já registrou aqui, né? Outro dia o Jamil estava lá na Suíça, né? Contando a história dos ultra ricos, né? Nas montanhas suíças, e hoje está mostrando as geleiras que se desfazem. Dois pedaços, talvez, de uma mesma história, né? Como é que o capitalismo desenfreado está avançando. Ligação direta, né? Daqueles ricos lá, sem dúvida, que enfiam o pé gastando o planeta com esse apocalipse aí que a gente está vendo. Os ricos que mais poluem o mundo. Claro. É sobre isso. Um estilo de vida que não se sustenta a longo prazo. Vai lá, Jamil. Exatamente.
Roberto, só para completar, existe eu diria, um movimento muito interessante por parte dos islandeses, mas também com pesquisadores internacionais, que é justamente de convencer a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a declarar as mudanças climáticas como uma emergência sanitária global, igual o que foi declarado em relação à Covid, ao Ebola, ou seja, tentar transformar justamente essa realidade, que não é fictícia e nem é no futuro, é hoje, em uma emergência, e que, claro, essa emergência seja capaz de mobilizar políticos, empresários, recursos e, acima de tudo, a consciência pública de que isso não é um assunto para os nossos netos, é um assunto hoje, atual. A Europa vive essa realidade já de uma forma, eu diria, extremada. Estamos mais uma vez mais uma semana de calor absolutamente fora de qualquer contexto, mas você chega lá na Islândia, Roberto, e você descobre que, por exemplo, os termômetros já estão 8 graus acima da média que deveriam estar em determinadas épocas do ano. 8 graus, não 1,5, não 2, 8 graus. Então, claro, é uma transformação profunda. Tem outros detalhes, quem quiser saber mais detalhes, claro, esse vídeo ele traz bastante coisa, mas o texto que foi publicado no ICL Notícias, no site do ICL, tem outras histórias, mas uma delas, por exemplo, Rodrigo, é o descobrimento de mosquitos na Islândia. E aí 3 mosquitos específicos que, claro, que ninguém conhecia, não existiam ali. Só para colocar em termos geográficos, a Islândia, o norte da Islândia, ela passa basicamente no Círculo Polar Ártico. Então, claro, não é um local para mosquitos, né? Vamos ser claros. Né? Então, assim, é uma transformação real, essa transformação começa a ter um impacto, e insisto, eu não fui lá escrever sobre a Islândia, até poderia, mas não fui lá escrever sobre a Islândia, fui ver o que basicamente será o nosso futuro em várias partes do planeta. É isso que a gente já sente aqui no Brasil, você sentindo aí na Europa, enfim, em todas as partes do planeta. Jamil, olha essa, o presidente da Argentina, o Javier Milei, ele confirmou que vem ao Brasil no dia 25 de julho para participar da Convenção Nacional do PL em apoio ao senador Flávio Bolsonaro. Esse é o evento que vai oficializar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência da República. Em entrevista a uma rádio argentina, o Milei disse também que pretende fazer uma passagem por Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. O que esperar desta visita de Javier Milei, hein, Jamil Chad? Olha, Roberta, tem uma história muito interessante por trás disso tudo, pelo seguinte, por algum tempo o governo brasileiro olhava para Washington, e talvez para o Texas, enfim, por outros motivos, mas olhava para Washington como a ameaça de instabilidade política no Brasil. Então, via justamente na atuação do Marco Rubio, da ala mais radical do trumpismo, etc., como os fatores que poderiam causar algum tipo de ingerência nas várias eleições na América Latina, mas principalmente na eleição brasileira. Mais recentemente, isso, gente dentro do Palácio Planalto, do Itamaraty, de vários outros lugares do governo, começaram a me dizer, olha, Jamil, não, além da instabilidade que Washington pode gerar, outra preocupação nossa é justamente a instabilidade que pode ser gerada pelos nossos vizinhos, justamente fazendo uma ingerência na eleição brasileira. E nós estamos vendo isso, então, finalmente acontecer. Milei ir ao Brasil e fazer esse tipo de ato seria, em outros momentos, impensável. Ou seja, um presidente de um país aliado, parceiro econômico, fundamental no processo de integração, fundamental para a economia da Argentina. O Brasil é fundamental para a economia da Argentina. Você fazer uma visita para aquele país, saltar o governo, absolutamente ignorar os poderes estabelecidos e ir fazer campanha para o filho de um golpista é realmente algo que você fala, não, isso não acontece. Bom, estamos num momento que tudo acontece, inclusive isso. A questão, na minha opinião, é saber que tipo de cabo eleitoral é esse. Porque eu entendo o Flávio Bolsonaro querer mostrar que ele está, vamos assim,
repleto ao lado dele de personalidades, e essas personalidades estrangeiras, principalmente chancelando o fato de que ele é aceito pelo mundo. Mas vamos pegar quem é hoje Javier Milei na América Latina, vamos pegar a situação da Argentina, vamos pegar a situação crítica da economia argentina e perguntar, é esse o teu modelo? É isso mesmo? Se a gente ainda não tem todos os detalhes, na verdade não tem nenhum detalhe do programa político de Flávio Bolsonaro, porque eu pelo menos não conheço, se alguém conhecer, por favor, eu fique à vontade por me mandar, por exemplo, toda a área econômica desse governo, eu não sei o que será, eu não tenho conhecimento. Mas se você está dizendo que Javier Milei é tua referência e é o teu e é o teu cabo eleitoral, é para a gente levantar 10 mil alertas sobre o que pode vir pela frente no Brasil. Então, realmente é uma visita importante por todos esses aspectos, mas também muito reveladora do que será um eventual ou futuro ou governo de Flávio Bolsonaro. Hipotéticos, né? Acho que é bom a gente botar assim. Hipotéticos. Obrigado. Na hipótese. Obrigado. Hipótese, porque se o eleitor é esperto, se o eleitor nota que há uma troca de afeto, de amabilidades entre a campanha de Flávio Bolsonaro e o Milei, é para ficar muito preocupado. Com a possibilidade maluca desse cara ser eleito, porque aí vai significar, não é só comer carne de burro, não, é um bocado, é um festival de arroxo, de aperto na economia brasileira. Como eles tentaram, fizeram em parte só com o Paulo Guedes no governo do Jair Bolsonaro. Esse namoro com os argentinos já veio da outra campanha, né? Lembra que o Jair Bolsonaro tentou importar aquele especializado, Serimedo, aquele especialista em marketing digital e tal, o argentino, né? Chegou a ajudar o Jair Bolsonaro na campanha de 22, não deu muito certo. Ele chegou, inclusive, a ser colocado na lista de possíveis investigados pelo golpe, depois acho que acabou sendo absolvido, né? Ou retirado da lista de investigados. Mas é um namoro que é já antigo, né, entre os bolsonaristas e a extrema-direita argentina. Agora, vamos avisar, né, os eleitores de Flávio Bolsonaro que o Milei, que vai fazer presença ilustre, que é presença ilustre aí nesse evento, ele estendeu a jornada de trabalho para até 12 horas, né? Assim, acho que é legal avisar os trabalhadores também. Tem gente passando fome na Argentina para valer. A Previdência. Igual aquela fila do osso do Paulo Guedes. Mas o bolsonarista raiz mesmo, ele vibra com o Milei. Então, não tem jeito, Roberto. Infelizmente não tem jeito. Os caras aplaudem o Milei. Então deixa visitar. Pode ser mais um camisa 10 a serviço do Lula. Eu acho, pode ajudar. Né? Tem vários camisa 10. Tem o Eduardo Bolsonaro, tem agora vem o Milei. Donald Trump, Milei. Tem o Paulo Figueiredo, que diz que mulher não deve votar. Verdade. Que o bolsonarismo não quer voto de mulher, então... Sobre essa questão da mulher, é interessante, porque também relaciona com o governo Milei. O governo Milei acabou com o Ministério das Mulheres, ele acabou com dezenas de programas justamente que existiam em relação às mulheres argentinas e tramita uma lei, um projeto de lei que o próprio governo Milei tem incentivado, que é para punir, Roberta, falsas declarações de mulheres sobre assédio. Ou seja, tá? Nos interessa muito inventar um assédio. Para desencorajar denúncias. Realmente. Óbvio. Ou para intimidar. E a denúncia intimidar as mulheres e qualquer testemunha. E a lei basicamente diz, se uma mulher mentir sobre o assédio que ela sofreu, ela pode pegar, se eu não me engano, 6 ou 8 anos de prisão, para você ter ideia, e qualquer um que testemunhar ao lado dela, inclusive médicos ou qualquer outra pessoa, também pode pegar pena de prisão. Então, é obviamente uma tentativa de, entre aspas, resolver o problema do assédio. Como é que você resolve, ou da violência contra a mulher, como é que você resolve? Cala as mulheres. Proíbe as denúncias. Proíbe, basicamente, que haja qualquer tipo de denúncia. Esse é o governo Milei, gente. Então, casa muito bem, Chico, com o que o nosso colega, o nosso não, o neto do ditador disse lá sobre o voto das mulheres. É isso. Esse é o parceiro, né, do candidato, até então candidato, né? Vamos deixar isso claro também, porque está tudo muito estranho por aqui.
Jamil Chad, querido, obrigada, viu? Parabéns pela reportagem. Conhecemos aí a Islândia e, de fato, pudemos sentir um pouquinho os impactos aí. Você falar que aumentou a temperatura em 8 graus é realmente muito preocupante. Isso é muito sério, mesmo. Muito. Obrigada, um beijo para você. Ô, Jamil. Beijo para vocês todos, boa noite. Até mais, querido. Gente, levar 8 graus a temperatura É. é muita coisa, é muita coisa. Hoje é segunda-feira e você sabe que é dia de Chico Pinheiro Entrevista. E nessa semana ele está com a nossa colega aqui do ICL, a Juliana Bauroni, que era a Paquita, né, do show da Xuxa, hoje apresentadora do Precisamos Conversar. E a conversa fala sobre essas passagens de Juliana, né, nessa carreira cheia de histórias. Nesse encontro com Chico, ela revisita memórias pessoais e momentos marcantes da sua trajetória. Vamos ver um trechinho do papo. O meu pai acabou se realizando na carreira artística através de mim. O meu avô, que era palhaço, vive em mim. Então, é toda uma geração, toda uma ancestralidade que se realizou através desse sonho. Daí, quando meu pai vai embora, eu comecei a pensar, mas será que eu tenho realmente esse sonho, essa vocação? Ou eu fiz isso por eles? Nunca vai saber, né? Mas aí eu cheguei à conclusão, depois dessa crise existencial do luto profundo, porque o luto te leva para um lugar de... Sua vida nunca mais vai ser a mesma sem aquela pessoa, não adianta. Você vai se acostumar, você vai... Mas em cada aniversário, em cada data... Imagina, o meu pai hoje estaria morrendo de orgulho de me ver aqui, sentada dando entrevista para você, de quem ele era muito fã. Então, você me desculpe de estar emocionada aqui, mas assim, eu continuo realizando os sonhos dele, mesmo ele não estando mais aqui. Mas é claro que ele está perto. Eu sinto ele muito perto. Fica na gente. Fica na gente. E espiritualmente eu sinto, às vezes, a presença dele muito forte. Como num momento como esse aqui, sabe? Histórias muito legais aí nessa conversa. O Chico Pinheiro é uma pessoa que sabe conversar, sabe escutar, e a Ju Bauroni trazendo histórias aí do mundo artístico, né? Eu não sabia, né, dessa herança, dessa origem que vem de família, né? Ela não tinha noção, então, muito legal. É só um pedacinho das histórias que ela vai contar, né, Roberto? É interessante quando ela fala do luto, né, Chico? A gente que já perdeu pessoas tão queridas sabe que a gente tem que aprender a viver de outra forma, né? Assim. E até entender, aí você demora um pouquinho, né? Mas depois você entende como a pessoa continua com você, continua te contando histórias, né? É uma presença eterna ali, mas é um baque. É um baque. Olha só, essa entrevista inédita é coladinha no N2 às 7 horas da noite, tá? Você também pode acessar o icl.com.br/Chico para receber o link da transmissão e também outros conteúdos exclusivos da turma do CP, tá? icl.com.br/Chico. O Chico, é engraçado que o Chico fala, graças a Deus hoje é sexta-feira, mas a gente diz assim, graças a Deus hoje é segunda-feira. Temos vai o ter Chico. programa do Chico Pinheiro, dessa vez com a Abemos Chico Pinheiro. Abemos. Vamos receber o jornalista, o psicólogo e também professor, o Felipe Pena. Felipe, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo, meu amigo Chico. Tudo bem com vocês? Salve, meu querido. Bem-vindo mais uma vez. Vamos nessa, vamos Sessão falar. de psicanálise, né? Vai ser, né? O homem que bota a política no divã. Exatamente, porque a bola só tem bola aérea na área, Chico. Assim, tudo voando ali, Tem muito precisa botar a assunto bola pra no chão. análise, Exatamente. Olha só, a gente já comentou aqui, né, que o Flávio Bolsonaro está impedido de visitar o pai, né, que está preso em prisão domiciliar, né? A gente já falou aqui que o Alexandre de Moraes, ele suspendeu essa visita por 90 dias do Flávio, e deu 48 horas para o Jair Bolsonaro dizer se sabia que a carta seria divulgada. Na decisão, o Moraes também fez um alerta ao Flávio Bolsonaro, dizendo que a divulgação da carta pode ser considerada propaganda antecipada pelo TSE. Vamos ver um trechinho aqui do print do Moraes, que a gente tem aqui, ó. Ressalto ainda que a conduta de Flávio, como instrumento de promoção política da sua pré-candidatura à presidência da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada
em período vedado pela legislação. Agora, para você que não acompanhou o tema e está chegando agora, vou explicar para você. No final de semana, o Flávio Bolsonaro ele se reuniu com o pai e, após o encontro, ele leu uma carta escrita pelo seu Jair. Tá? No texto, o ex-presidente afirma que Flávio é o porta-voz dele e também o candidato escolhido para representá-lo na política. No texto, Jair diz o seguinte, abre aspas, melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Fecha aspas, Rodrigo. A mensagem de Bolsonaro termina com o tradicional lema que ele usa, Deus, pátria, família e liberdade. Durante a leitura, o Flávio usou as mesmas técnicas do pai em relação ao eleitorado bolsonarista. Ou seja, pediu apoio dos eleitores nas redes sociais e prometeu comunicação nas plataformas, como, por exemplo, o YouTube. Então, ele já indicou, inclusive, a plataforma. E aí, Felipe, eu queria te ouvir, eu queria saber o que você achou desse recado do Xandão para o Flávio e essa decisão de suspender a visita por 90 dias. Queria te ouvir sobre essa decisão do Moraes também e sobre esse recadinho também do Xandão. Na psicanálise, a gente tem a famosa figura do parricídio. O sujeito tem que matar o pai para estabelecer a sua subjetividade. Mas isso é uma parte boa, porque quando ele não faz isso é que a gente tem a patologia de não ter uma subjetividade, de ser atrelado àquilo que é o pai e apenas isso. Eu acho que a família Bolsonaro tem isso muito claro, Não há um Flávio Bolsonaro, há um filho de Jair Bolsonaro concorrendo à presidência da República, um filho que aprendeu com o pai técnicas de rachadinha, um filho que aprendeu com o pai como roubar, como fazer corrupção em alta escala, e o caso Vorcaro está aí para provar isso, assim como houve a famosa Bíblia, as Bíblias do Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Enfim, a gente tem um Flávio Bolsonaro que não é um Flávio, é o filho de Jair. E o que a gente teve com essa carta, ela não chega a ser um ato falho, é um ato fálico, porque é um ato de perpetuação de uma suposta linhagem masculina entre os Bolsonaro, que jamais admitirão que Michele Bolsonaro, a madrasta, seja candidata. E essa carta veio para corroborar isso após aquela briga, a famosa briga, entre a Michele e o Flávio. Agora, do ponto de vista legal, e aí eu não sou advogado, mas me parece muito claro, é uma violação, primeiro, da justiça eleitoral. Temos campanha antecipada. Segundo, do Código de Processo Penal, porque um presidiário não pode, salvo autorização, manter uma comunicação pública. Todo mundo fala, mas o Lula deu entrevista. Sim, o Lula deu entrevista após ser autorizado pela justiça. Então é preciso uma autorização judicial para dar entrevista e para escrever uma carta que será usada publicamente. Então me parece aí que há tanto um delito eleitoral quanto um delito penal. E é isso que o Xandão está tentando enquadrar. O Xandão, eu acho que tomou duas iniciativas. Uma de proibir o Flávio, porque ele é reincidente, já tinha feito isso com uma live que ele colocou o pai, então proibiu o Flávio, ele é reincidente do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista penal também, porque ele pediu a defesa de Bolsonaro que em 2 dias, acho, em 48 horas, dissesse se Jair sabia que essa carta seria lida publicamente. Porque se soubesse, é muito claro que ele tem que voltar para Papuda. Aliás, qualquer outro presidiário já estaria na Papuda, não estaria em prisão domiciliar. Se não for, imagina, se um presidiário comum tivesse tentado tirar a tornozeleira eletrônica, tivesse mandado carta para ser lida publicamente, ele só está em prisão domiciliar porque é o Jair Bolsonaro, meus caros? Agora, por outro lado, é claro que a gente olha e fala, não está colocando de volta na Papudinha porque é uma visão política de que colocar na Papudinha daria vitimização para a família Bolsonaro, eles iam fazer barulho, tumulto, etc, etc. Isso de um lado. Mas de outro lado, o Alexandre de Moraes também é certeiro, porque ele nem coloca na Papudinha, mas ele faz talvez algo pior para a família Bolsonaro. Ele isola o Jair Bolsonaro do filho Flávio, que é o candidato. Porque ele diz, você não pode conversar, Flávio, com o teu pai durante 90 dias. E quem é que pode conversar com o teu pai? A Michele. E aí, pensando na questão da psicanálise, que eu ouço, eu não sou psicanalista, mas ouço, maravilhoso isso. Mas ouço que é tão importante quanto o que você diz é o que você não diz, às vezes numa sessão, ou o que você deixa escapar, ou o que você não diz.
O nome da Michelle é um grande não dito aqui nessa carta, mas assim, ela está presente aqui na carta, mesmo sem ter sido citada. E de outro lado, o Alexandre de Moraes também, na decisão dele, o nome da Michelle não está citado, mas é como se ele dissesse: Flávio, olha aí, ó, você quis usar o teu pai, mas eu vou devolver o teu pai para a Michelle e só para a Michelle, e você está interditado de ver o seu pai. Sensacional isso aí, eu não tinha percebido isso, mas coloca a Michelle, devolve a Michelle a condição integral de porta-voz. Claro. Ele mata a ideia da conversa ser direta com o Flávio. O Flávio pode até receber notícias do pai para a campanha, orientações, etc. Mas será, no mínimo, sob a supervisão da Michelle, que estará lá ouvindo a história toda. Não, e que é a grande adversária. E que é a grande adversária. Tutela, né, Rodrigo? E é quem perdeu na questão da carta. A carta é mesmo para desmoralizar um pouco a Michelle também. Sim, o objetivo era esse. Mas eu acho que termina favorecendo a Michelle objetivamente, né? Porque coloca o Jair durante 90 dias como um personagem que o único que tem acesso a ele, eu ia dizer, sob controle da Michelle, mas daí talvez, não sei se estão... Mas em contato exclusivo da Michelle. O fato é que tirou o Flávio. Tirou o Flávio, esse é o resumo. Tirou o Flávio de campo. A história ficou boa. E ele só vai voltar, né, calculando aqui 90 dias, entre o primeiro turno e o segundo. E aí, talvez o Xandão diga, agora tem que esperar mais uns 30. Né? É isso. Muito bom, muito bom. Desculpa, fala. Olha, meninos, a ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, ainda não bateu o martelo sobre a candidatura dela ao Senado. E ao que tudo indica, a decisão também vai depender do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma apuração da Tainá Falcão, da CNN Brasil. Segundo aliados, Michelle tem sido a principal cuidadora de Jair. E por isso pretende discutir com o marido os impactos da sua candidatura. Caso dispute uma vaga no Senado, a Michelle teria uma agenda um pouco mais intensa, com viagens. E com isso, menos tempo de casa, cuidaria menos tempo do seu Jair. O martelo deve ser batido até o dia 5 de agosto, quando começam as convenções partidárias. É candidata. Isso eu acho que eles não vão... A família preza muito por a sombra do poder, por dinheiro público. É um cargo no Senado, eles têm obsessão pelo Senado, representa status ali para a família, que pode perder feio com o Flávio Bolsonaro. Não abre mão, eu acho que nisso o Jair vai fechar com ela, é candidatíssima em Brasília. Candidatíssima, Felipe? Não é o que ela queria, né? A cuidadora do Jair foi a Feira. Ela queria filé mignon, ofereceram alcatra. Ela vai ficar com a alcatra, que é o que tem. Perfeito. É o feirão da Michelle. Ela está ali, inclusive, ela controla esse feirão junto com o dono da feira, que é o Valdemar da Costa Neto, porque o outro sócio está preso. E aí ela precisa obedecer, então ela vai ser candidata ao Senado. E que pouca gente está falando, para voltar a falar em não dito, Rodrigo, que aliás, excelente a sua exposição, é que ela também sai chamuscada desse episódio. Não é só o Flávio que perde votos no universo feminino. Ela perde no universo masculino, porque o bolsonarismo é, acima de tudo, um movimento machista, um movimento misógino. Então, na hipótese totalmente improvável, quase impossível dela ser candidata à presidência, por exemplo, você ter conseguido o filé mignon, ela perderia o voto de boa parcela dos homens que votam na família Bolsonaro por ter cometido o sacrilégio de se voltar contra um homem da família Bolsonaro. E isso ela já percebeu também. Então ela sabe que não vai conseguir ser candidata a presidente. Agora, o Senado ela consegue com facilidade. Então a alcatra vem com facilidade, o filé mignon não. Só que tem um porém aí. A alcatra deste ano é a preparação para o filé mignon de 2030. Então ela pavimenta o caminho para tentar ser candidata a presidente em 2030. E aí não vai ter PL, não vai ter Valdemar, não vai ter Bolsonaro. Eu posso arriscar o meu diploma aqui que em 2030 ela não está sob a tutela de um partido liderado pelo marido. Ela vai estar em outro lugar para tentar voos mais altos quando já for senadora. Então, o não dito é isso. Ela também perde, e ela sabe disso. Excelente, excelente. Perfeito.
Ainda sobre a família, gente, vamos lembrar que o Flávio ainda não tem uma vice para chamar de sua, né? E a indicação de Daniela Marques como candidata a vice de Flávio Bolsonaro, ela enfrenta resistências, tanto no PL quanto no Republicanos. A apuração é do Gustavo Uribe, da CNN Brasil. Para Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, a Daniela não agrega voto na disputa presidencial. No Republicanos, além de Daniela ser vista como uma pessoa inexperiente na política, há uma tendência do partido em se manter neutro na eleição presidencial. Na tentativa de convencer o partido a apoiar o Flávio, o PL tem articulado apoio ao Republicanos em Minas Gerais, Espírito Santo e também no Acre. Mas caso o Republicanos não abrace a candidatura de Flávio, o senador deve formar então uma chapa puro sangue. E aí uma das opções seria a deputada federal Júlia Zanata, de Santa Catarina. Será que ela vai largar a boquinha na Câmara? Perder a... Vai deixar de... Eu duvido que ela, a essa altura da campanha, sentindo que a campanha do Flávio está meia boca e indo para o espaço, para o buraco. Ela vai perder uma vaga no... Eu acho que ela também não vai querer. Essa Daniela foi só aquele chute da Faria Lima, porque ela é economista, ela é conhecida como a Paulo Guedes de saia, vê o apelido que deram a ela. E ela lançou ali como um balão de ensaio, mas sem chance alguma. Era para tentar agradar, numa hora que o Flávio estava... o mercado estava muito descontente com a candidatura dele, para dar uma agradada no mercado. Aí lançaram esse balão de ensaio. Ela não tem voto, ela não tem representatividade, ela não tem apoio do próprio partido dela, ela não tem apoio de ninguém. Eu acho que o Flávio, assim, para ser uma mulher que agregue voto, tinha que ser ou a Tereza Cristina, porque daí é o perfil de uma mulher mais moderada, que não é tão marcadamente apesar de ter sido próxima do Bolsonaro, mas não é aquele discurso tão ideológico do bolsonarismo, tão religioso. É a mulher do agronegócio, é a direita tradicional, Tereza Cristina. Ou então uma liderança do Nordeste, que daí acho que também acrescentaria. Mas esses nomes, por enquanto, não estão. Tinha sido citada uma liderança do PL no Ceará, que é vereadora no Ceará, mas não voltou mais. Porque a Júlia Zanata, né? De qualquer maneira, é de Santa Catarina, onde o Bolsonaro já vai ter 70% já está garantido lá. Então não vai acrescentar muita coisa, não vai trazer voto, né? E ela perde o mandato e perde a chance de ser uma liderança ainda importante no Congresso Nacional, né? Ele está com muitas dificuldades, né? Aqui a gente já analisou ao longo do programa e tudo. Esses sinais que vêm dos partidos de direita são muito preocupantes para o Flávio Bolsonaro. Eu repito, não quero dizer que a eleição vai ser fácil, porque ele, de qualquer maneira, concentra esse voto cristalizado antipetista. Isso está aí, me parece que está meio cristalizado em 40%, 45%, né? Pelo menos. Pode até ser mais. Mas ele está com dificuldade com as lideranças políticas. Então, os partidos saírem, não quererem fazer aliança com ele é muito significativo, né, Chico? Então, o Republicanos do Tarcísio e do Hugo Mota não quer fazer aliança formal. É o partido do Tarcísio. Do Tarcísio. Do Bispo Macedo. Exatamente. União Brasil e o Progressistas, dois partidos da direita, não querem fechar aliança formal. Se ele tivesse forte, todo mundo estava embarcado na aliança formal. Como ele não está, os caras vão ficar no meio do caminho, porque se o Lula ganha, fazemos um acordo, aí pegamos alguns ministérios, como eles sempre fazem, né? Então, é um sinal de que essa turma está apostando que ele não ganha, que o Flávio Bolsonaro não ganha. E outra coisa, né? Quem confia em Flávio Bolsonaro hoje em dia? É isso Nem também. os seus aliados. É isso também, Roberta. Boa, Roberta. É boa, porque, imagina, um cara que mente para a própria equipe sobre o caso do Dark Horse, não contou para ninguém, deixou todo mundo na mão. Agora, na carta, o PL está se queixando que ele não consultou o departamento jurídico do PL para essa cartinha, para prejudicar o partido. Não, e isso, a gente nem debateu isso mais a fundo, né, Felipe? Mas aqui ninguém é advogado, você também ressaltou, mas o fato do Alexandre de Moraes ter encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, vamos lembrar que o Jair, o pai do Flávio, antes de ser condenado por golpe de Estado, ficou inelegível por atitudes vinculadas ao desrespeito à lei eleitoral, aquela reunião com os embaixadores dentro do Palácio. Usou a máquina, né, e ficou inelegível. Isso aqui pode ser um pepino gigante para o Flávio, não para o Jair, que já está preso, para o Flávio Bolsonaro, na esfera eleitoral. Mas não vai rodar agora, mas é aquela bomba que o cara amarra na perna dele e vai estourar daqui a alguns meses para frente. Mesmo que ele perca a eleição, né? Então ele perde a eleição e fica inelegível por causa de uma besteira dessa, né? Porque achou que ia dar uma desperto sem consultar. Qualquer advogado do PL diria, não faz isso desse jeito, meu. Vamos usar de outra forma. Não lê você a carta. Entrega para outra pessoa.
joga nas redes sociais, pronto. Ele já se livrava desse problema. Ele trouxe para a figura dele, um crime eleitoral, se for confirmado, né? Mas o TSE vai julgar isso. Agora, uma chapa puro sangue com Zanata realmente não resolve a vida. Não basta ser uma mulher, né? Ela tem que trazer os votos também, né, Felipe? Uma chapa puro sangue fascista, se for o caso. Porque só se for isso, mas um sintoma de que uma candidatura é forte é quando várias pessoas e partidos brigam para ser vice nessa candidatura. E o sintoma de que ela é fraca é exatamente o contrário, é quando ninguém quer ser vice. A candidatura do Flávio não tem vice e não tem viço. Ela é uma candidatura extremamente fragilizada. Assim como o Rodrigo, vou ressaltar que é claro que ele vai ter entre 35% e 40% dos votos, que é o que tem consolidado a extrema-direita no Brasil, mas não tem viço para ser a candidatura vitoriosa. A rejeição supera os 50%, 55%, ninguém quer ser vice, como a gente está vendo nessa reportagem, é preciso uma cartinha do pai para devolver a ele alguma credibilidade no próprio partido, nem o mercado financeiro acredita em Flávio Bolsonaro, portanto, quem é que vai querer ser vice nessa chapa? Não tem credibilidade, vocês já ressaltaram, mente para todo mundo, é muito difícil que esse vice aconteça, que esse vice volte a aparecer para que aí apareça um vice. Então vai ser realmente um puxadinho. A Zanata, aquela de Santa Catarina, que inclusive me processa, a mim e a muitos jornalistas do campo progressista, ou alguém que queira participar disso por falta de opção, porque não tem mais o que fazer. O republicano surgiu até uma teoria aí de que aceitaria fazer uma chapa formal se o pastor Marcos Pereira, ligado à Igreja Universal e presidente do partido, fosse indicado ao STF numa hipotética, né? Hipotética e muito hipotética vitória de Flávio Bolsonaro, mas o próprio partido já desmentiu isso. Então eu acho muito pouco provável que tenha um vice competitivo. Nem a Tereza Cristina vai querer, e nem o PP, partido dela, vai querer também, né? Depois que eles abandonaram o Ciro Nogueira. Aliás, outra característica do bolsonarismo, eles sempre abandonam seus mortos e seus feridos. Vamos lembrar de Bibiano, General Santa Cruz e muitos outros. Eles ficam no meio do caminho. Então é uma característica da família Bolsonaro, abandonar seus feridos pelo caminho, para que morram sozinhos na guerra. Não carregam feridos nessa guerra. Portanto, vai ser muito difícil arrumar um vice competitivo, Roberta. Acho que vai ter que fazer um puxadinho puro sangue, e aí vai ser esse puro sangue fascista que a gente está vendo. Que loucura. Por aí. Assim, nem os próprios aliados, assim, realmente... É um momento político muito difícil da candidatura. É difícil dentro de casa, é difícil na calçada, é difícil na rua, é difícil no palanque. No Nordeste mesmo não há possibilidade no momento de fechar aliança com ninguém. Ninguém, né? O Ciro Gomes, que é o objeto da treta de Michele, lembramos que essa confusão começou com a aliança lá no Ceará. O Ciro, onde ele põe a mão da confusão. A Michele não queria que o Ciro Gomes fosse candidato, porque o Ciro Gomes chamou o marido dela, o Jair Bolsonaro, de ladrão. A palavra do Ciro está em vídeo, é só procurar que você vai encontrar. Então, o Ciro... Uma candidata, né, do PL o Ciro, que estava no meio dessa confusão, não está citando o Flávio Bolsonaro. São aliados. Formalmente, no papel, são aliados. Teoricamente, era para ele estar defendendo. Então, se o Ciro não está defendendo o Flávio Bolsonaro, ninguém está defendendo. Não, e assim, o Felipe é do estado do Rio de Janeiro, né? Que é a base original do... O caos que está a base bolsonarista no Rio de Janeiro é impressionante. Vai caindo um atrás do outro. Eles não conseguem ter uma chapa para montar no Rio de Janeiro, né? Tem esse Douglas Ruas, que é o pré-candidato a governador. O candidato que seria ao Senado no lugar do Flávio foi preso, né? Sofreu busca e apreensão. Tinha um fuzil dentro do carro, que é o tal do Canela, né? Esse Canela. É um dia atrás do outro. Vai caindo um atrás do outro. Márcio Canela, que tinha como sua suplente na chapa a mãe do Flávio. As pessoas não estão lembrando disso. Rogério. Então, é um momento de crise tão absurda, inclusive dentro do Rio de Janeiro. Ele não consegue montar palanque no Nordeste e no Rio de Janeiro, até agora, faltando 3 meses para a eleição, não tem palanque organizado. Em Minas Gerais também não. Ele está brigando lá com o Cleitinho para ver se sai o Cleitinho, se sai um outro candidato do bolsonarismo raiz. Então, é uma candidatura que politicamente... Ele tem os votos dessa base radicalizada, acho que isso ele tem, é o que nós já falamos aqui. Mas, do ponto de vista político,
o Lula, apesar das dificuldades, está com os palanques muito, muito mais adiantados do que o Flávio Bolsonaro. Pode ser que lá na ponta isso não signifique tanta coisa, mas cria uma dificuldade enorme, inclusive, para ter sustentabilidade e apoio junto à classe dominante brasileira, né, Felipe? Você ia falar do Rio, né? Fala. No Rio de Janeiro, a situação para o Senado é a seguinte, dentro do Partido Liberal, o Partido Bolsonaro. Quem não for preso é candidato. Então vai sendo preso, vai sendo limado da candidatura do Senado. É isso, vamos organizar. Assim com todos os candidatos ao Senado até agora. É o que vai acontecer. Ao governo do Estado, o Douglas Ruas vai ser candidato, mas ele vai ser candidato sem a máquina de propina do governo do Estado, que está sendo desmontada pelo desembargador que assumiu o Estado. Porque é assim que eles fazem política aqui. Eles compram municípios, determinados prefeitos, compram cabos eleitorais, montam uma máquina com o dinheiro público. Essa máquina foi desmontada. Então, o Bolsonaro, pai, que venceu na eleição aqui em 22, Chico, muito provavelmente não vai conseguir transferir os votos no berço bolsonarista para o filho agora em 2026. Flávio não vai ter essa máquina do comando vermelho no Rio de Janeiro. Porque, diferentemente de outros estados em que o crime organizado ele entra no poder público, aqui o poder público é o crime organizado propriamente dito. Sim. Eles estão a serviço, são sócios do crime organizado. E aí eu não falo de milícias só, porque já seria ruim. São narcomilícias, Chico. Eles são milícias que vendem drogas, são milícias que são sócias de Comando Vermelho, são sócias do Amigo dos Amigos, são sócias de diversas facções. Né? Aqui o buraco é mais embaixo, é tudo muito mais complicado. E desde sempre os Bolsonaros estiveram com alianças com bandidos no Rio de Janeiro. Eu não preciso lembrar, já falei 1 milhão de vezes neste programa, que eles deram, o Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, deu medalha a Tiradentes a Adriano da Nóbrega, o maior miliciano do Estado, o principal matador de aluguel desse Estado. Empregou no seu gabinete, ele, Flávio Bolsonaro, a mãe e a namorada deste mesmo Adriano da Nóbrega. Portanto, Flávio Bolsonaro é um bandido que empregava bandidos. Bandidos milicianos que hoje são narcomilicianos, porque são sócios dos traficantes de drogas. Traficantes de drogas estes que estão ou estiveram no governo do Estado enquanto Cláudio Castro era o governador. E está aí para provar a prisão de Bacelar, a prisão de Canelas, a prisão de TH Joias, todos os deputados da Alerj, deputados estaduais do partido de Bolsonaro, aliados de Flávio Bolsonaro, que seriam candidatos ou ao governo ou ao Senado. Portanto, a situação de Flávio Bolsonaro aqui é essa. Quem não for preso vai ser candidato. E se for candidato e for eleito, vai continuar o seu negócio no crime. E o último que sair apaga a luz e fecha a porta. Felipe? Tá fechado, é isso aí. Felipe, Pena, obrigada, viu, por estar conosco nessa noite aqui querido. no N2. Um beijo para você. Obrigado, deixa eu mandar um beijo pro meu filho Ernesto, que está assistindo a gente aqui. E vocês sabem que Ernesto não é uma homenagem ao Geisel, né? É o grande Ernesto. É da mesma cidade que o Messi, né? Ele sabe, né? Que fez carreira em Cuba. Ele sabe que é da mesma cidade do Messi. Rosário. Né? Ele sabe. Parabéns, Ernesto. Valeu, Ernesto. Beijo, Felipe, beijo, Ernesto. Valeu, querido. Olha só, você sabe que a gente tem um espaço, né, no Papo Legal para uma conversa direta com os nossos jornalistas, com o nosso time aqui do ICL. E amanhã, ao 12h30, na sala Papo Legal com a redação do ICL, você vai encontrar, sabe quem? O nosso Vitinho. É isso aí. Vitinho da massa. Vitinho da massa. O cara não é fraco, não. Vitinho outro dia fez um vídeo ali com um elogio pra mim. Obrigado. Não, acho que eu nem mereço esse elogio, Vitinho, mas obrigado. Vitinho é craque absoluto. Craque. É muito isso. Criativo. É isso, gente. 12h30 na sala Papo Legal é a sua chance de trocar ideia com o Vitinho. Esse papo vai ser bom e divertido. Beijo pra você, Rodrigo. Vem aí, Roberto, precisamos conversar, Chico. Beijo. Vamos conversar. Beijo. Não, é Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, desculpa, hoje é segunda-feira. Chico Pinheiro com a Ju Barão. Precisamos conversar. Pronto, Roberto, volta a fita. Beijo, comunidade, obrigada por sua companhia e até mais aqui na programação. Tchau. O que vocês vão ouvir no dia 23 de julho é assustador. Isso porque as pessoas que viveram o núcleo do poder bolsonarista, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, vários outros e um especificamente, que a gente vai guardar em segredo, a 7 chaves, até o dia 23, decidiram falar tudo o que sabem sobre Bolsonaro, o pai, e sobre Flávio Bolsonaro, o filho candidato à presidência da República.
Eu não tenho dúvidas que Flávio Bolsonaro e sua equipe vão tentar de todas as formas impedir a veiculação desse documentário. Mas eles não vão conseguir. Porque, como o Bolsonaro repetiu tantas vezes, a verdade acaba aparecendo. E a verdade vos libertará. Vos libertará dessa grande mentira, desse grande personagem que foi criado. Não é o Bolsonaro que vai te contar a história sobre o filho. Também não vai ser o ICL que vai contar a história sobre o Flávio. Vão ser as pessoas que todo dia assistiram à construção do bolsonarismo no Brasil. Dia 23 de julho, a gente vai estar junto. Para adquirir o seu ingresso gratuitamente, clique no link aqui embaixo. Dia 23, a gente se encontra